Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff, de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 28. A Jangada. Vamos começar? O Lago Baikal está situado 1.700 pés acima do nível do mar. Tem de comprimento aproximadamente 900 verstas e de largura 100. Bem grande. A sua profundidade não é conhecida, pelo menos na época que o livro foi publicado. Se você sabe qual é a profundidade do Lago Baikal, coloque nos comentários aqui embaixo. Madame de Bourboulon, apoiando-se nas histórias contadas pelos barqueiros, diz ter este lago aspirações a que lhe chamem Senhor do Mar. Se porventura se limitem a chamar-lhe Senhor Lago, torna-se imediatamente furioso e carrancudo. A dar crédito, porém, às lendas do país, não se consta que nas suas águas se tenha afogado um único russo. Pelo menos até a época foi publicado. Será que alguém se afoga lá? Fica um mistério. Este imenso mar de água doce, alimentado por mais de 300 ribeiras, fica emoldurado numa admirável cinta de montanhas vulcânicas. Só tem por escoradouro o rio Angara, que, depois da cidade de Irkutsk, vai lançar-se no Yenisei, um pouco acima da cidade de Yenisei. Os montes que lhe servem de circuito continuam uma ramificação de panguzos e derivam também do vasto sistema corográfico dos Altai. O frio já começava a sentir-se com violência. Como geralmente acontece neste território, sujeito a condições climatéricas muito especiais, ou seria climáticas? Fica um mistério. O outono parecia ter se transformado num inverno precoce. Estava-se nos primeiros dias de outubro. O sol desaparecia agora no horizonte às 5 horas da tarde. E as compridas noites faziam descer a temperatura ao zero dos termômetros. As primeiras neves, que só deveriam derreter-se no próximo estio, começavam já a branquear as alturas vizinhas do Baikal. Este mar interior, durante o inverno siberiano, gela de tal forma que os trenós dos correios e das caravanas transitam facilmente por cima dele. Ou seja, porque lhe falte aos deveres de delicadeza, chamando-lhe apenas Senhor Lago, ou seja, por qualquer outra razão menos lendária e mais meteorológica, é certo, porém, que o Baikal está sujeito, no decurso do ano, a tempestades violentas. As suas vagas curtas, como as de todos os mediterrâneos, são deveras temidas pelas jangadas, pelas fragatas de carga e pelos barcos a vapor que sulcam no estio. Miguel Strogoff acabava de chegar à extremidade sudoeste do lago, trazendo nos braços a pobre Nádia, cuja vida inteira, por assim dizer, estava concentrada no olhar. O que poderiam eles esperar nesta parte remotíssima da província? Talvez a morte. Morte cruel e ignorada. Morte de cansaço e privações. E, contudo, que distância faltava ainda ao correio do czar para concluir sua viagem? Apenas 60 verstas do litoral do lago à entrada do Angara e 80 do Angara até Irkutsk. Ao todo, 140 verstas que um homem válido e robusto poderia percorrer a pé no espaço de 3 dias. Julgar-se-ia ainda Miguel Strogoff capaz de empreender semelhante esforço? O céu não quis expô-la
tão cruel e difícil experiência. A fatalidade que até aqui o perseguira sem tréguas pareceu querer dar-lhe alguns momentos de alívio. Este ponto extremo do Baikal, esta parte afastada da estepe, que Miguel Strogoff julgava deserta e que sempre costumava ser, estava agora concorrida. No ângulo formado pela porta sudoeste do lago, viam-se reunidas perto de 50 pessoas. Nádia deu para aquele ajuntamento apenas Miguel Strogoff saiu do desfiladeiro das montanhas com ela nos braços. A companheira guia de Miguel Strogoff receou à primeira vista que fosse algum destacamento de tártaros encarregado de explorar as margens do Baikal. Se semelhante suposição se confirmasse, a fuga para ambos tornar-se-ia impossível. Não tardou, porém, que Nádia ficasse por este lado mais sossegada. São russos! Exclamou ela. E depois deste supremo esforço de energia, as suas pálpebras cerraram-se e a cabeça pendeu-lhe sobre o ombro de Miguel Strogoff. Entretanto, a chegada de Miguel Strogoff e Nádia não passara despercebida, e alguns dos russos correram para eles, levando o cego e sua companheira até a um ponto da praia, onde estava presa uma jangada. A jangada ia alargar. Estes russos eram fugitivos de diversas condições que o interesse comum acabava de reunir aqui. Temendo a aproximação dos exploradores tártaros, o seu fim era refugiar-se em Irkutsk. E, como não pudessem ir por terra, em circunstâncias de que os exércitos de Felfarka terem já tomado posições nas duas margens do Angara, pretendiam penetrar naquela capital pelo rio que passa junto dela. Este plano fez estremecer de júbilo o correio do czar. Acabava de lhe fugir a luz de uma derradeira esperança. Teve, contudo, bastante força para conter-se, desejando agora, mais do que nunca, salvar o seu incógnito. O plano dos fugitivos era muito simples. Uma das correntes do Baikal segue junto de sua margem superior até desembocar no ponto por onde se escoam as águas do lago. Era esta corrente que eles contariam aproveitar para se aproximarem da entrada do Angara. Dali por diante, a jangada desceria o curso do rio com uma velocidade de 10 a 12 versas por hora. Em dia e meio devia estar-se à vista de Irkutsk. A praia onde acabavam de reunir-se os fugitivos não existia uma única embarcação. Para vencer essa dificuldade, fora preciso construir uma comprida jangada semelhante às que se vêem ordinariamente nos rios siberianos, empregados em transporte de madeira. Não as conheço, essas jangadas dos rios siberianos. Se você conhece, coloque nos comentários abaixo. Alguns troncos de pinheiro, cortados num pinhal próximo da praia, tinham servido para fazer a jangada. Esses troncos, unidos uns aos outros por vimes, formavam um estrado imenso, em que se podia caber de 100 pessoas à vontade. Foi para esta jangada que levaram Miguel Strogoff e Nádia. Os fugitivos trataram de repartir com os seus novos companheiros algumas das provisões que levavam. Nádia, com as forças agora reparadas, não tardou que se deixasse profundamente adormecer sobre um improvisado leito de folhas secas. Nas respostas que Miguel Strogoff dava a todos que interrogavam, não transparecia uma única palavra relativa aos acontecimentos passados em Tomsk. Apresentou-se como um habitante de Krasnoyarsk, demorado no caminho, a quem as tropas do Emir não haviam dado tempo de fugir para Irkutsk, e ponderou que o grosso das forças tártaras já deviam ter começado a sitiar esta última cidade. Não havia, portanto, um só minuto a perder. O frio, de resto, cada vez se tornava mais intenso. A temperatura descia abaixo de zero durante a noite. Pela superfície do Baikal já principiavam a aparecer alguns pedaços de gelo. Se a jangada manobrasse ali à vontade, talvez não sucedesse o mesmo entre as margens do Angara, se fossem progressivamente aumentando aquelas massas de gelo flutuante. Por todos esses motivos, era indispensável que se partisse sem demora.
Às 8 horas, soltaram-se as amarras da jangada que, sob o impulso da corrente, começou logo a deslizar. Para lhe dar direção, bastavam-lhe as compridas varas de que alguns passantes mojiques iam munidos. A jangada era dirigida por um velho piloto do Baikal, homem de 65 a 70 anos, encanecido na árdua lida dos lagos. Sobre o peito caía-lhe uma abundante e comprida barba branca. Resguardava-lhe a cabeça, de aspecto grave e severo e austero, um gorro de peles, e o seu farto roupão apertado na cintura descia-lhe aos pés. Aquele velho taciturno e solene, sentado à ré da jangada, indicava só com gestos diversos movimentos a fazer. Em 10 horas seguidas, ninguém seria capaz de lhe ouvir pronunciar 10 palavras. De resto, a manobra limitava-se a conservar a jangada na linha da corrente, não a deixando desviar para o lago. Disse-lhe já que eram as de diferentes condições os russos acumulados nessa jangada. Efetivamente, aos mujiques indígenas, homens e mulheres, velhos e crianças, juntavam-se 3 peregrinos surpreendidos pela invasão durante a viagem, alguns monges e um pop. O que é um pop? Não sei. Se você sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Os peregrinos traziam seu bordão de romagem, a cabeça presa ao bordão, e iam salmodiando com voz dolene em seus cânticos sagrados. Um vinha da Ucrânia, outro do Mar Amarelo, outro, enfim, das províncias da Finlândia. Este último, já muito avançado em anos, trazia preso à cintura, com um cadeado, como se estivesse preso à porta de uma igreja, um pequeno mealheiro, onde se recebiam as esmolas fiéis. Mas essas esmolas nada era para ele. A própria chave do cadeado, que só se abria no regresso da longa e fatigante peregrinação, não estava em seu poder. Onde será que estava? Mais um mistério. Os monges, com seus hábitos de capuz e manto de lã, vinham do norte do império. Havia 3 meses que tinham saído de Arcângel, dessa cidade em que muitos viajantes notam com fundamento uma fisionomia oriental. Acabavam de visitar as Terras Santas junto da costa da Corélia, o convento de Solovsk ou de Troitsta, os conventos de Santo Antônio e de Santa Teodósia em Kiev, antiga e predileta residência dos Jagelon, o mosteiro de Simenov em Moscou, a igreja dos velhos crentes em Kazan, e agora, finalmente, dirigiam-se para Irkutsk. Jagelons ou é Jagelons? Não sei. Não sei qual a pronúncia correta. Coloque aqui embaixo, nos comentários. Esse Jagelons ou Jagelons segundo o tradutor, é a antiga dinastia que reinou na Polônia, na Lituânia, e que teve por fundador o grão-duque Jagiel, ou Jagiel, depois rei da Polônia. Sabia disso? Se sabia, coloque nos comentários aqui embaixo. Se você aprendeu, coloque nos comentários aqui embaixo. O Pepe, esse era simples pároco de aldeia, um dos 600.000 pastores populares que se encontravam no Império Russo e que não tem na sua igreja nem influência nem poder. Trajava com tanta pobreza como qualquer mojique, não sendo, na verdade, mais do que eles, e passando a vida a lavrar as suas geiras de terra, a batizar as crianças, a unir os noivos e enterrar os mortos. Por fortuna, chegava ainda a salvar a mulher e a filha da brutalidade dos tártaros, fazendo-as retirar para a província do norte. Ele deixara-se ficar até a última no seu posto. Depois fora também compelido a fugir, mas encontrando já fechado o caminho para Irkutsk, viera finalmente parar às praias do Baikal. Esses diferentes religiosos agrupados na proa da jangada rezavam de espaço a espaço as suas rezas,
levantando a voz no meio do silêncio da noite e deixando sair dos lábios, ao findar da reza, o salve Bagu, que quer dizer glória a Deus. Aprendeu mais alguma coisa? Eu também. Nenhum acontecimento viera interromper a regularidade desta navegação. Nádia continuava entregue a um profundo letargo. Junto dela velava Miguel Strogoff. O sono só de longe a longe o assaltava. E ainda assim parecendo que lhe deixava livre a imaginação para pensar. Ao romper do dia, a jangada detida no seu curso por uma brisa que soprava com força contrária à ação da corrente, encontrava-se ainda a 400 versos de distância do hangar. Supunha-se que só chegaria àquele ponto lá pelas 3 ou 4 horas da tarde. Isto, porém, longe de ser um contratempo, era uma vantagem, porque os fugitivos teriam assim ocasião de descer o rio protegido pelas sombras da noite. O velho piloto apenas se preocupava com a formação dos gelos que, de um momento para outro, poderiam mostrar-se na superfície das águas. A noite fora extremamente fria. Viam-se já bastante pedaços de gelo que se moviam impelidos pelo vento. Estes gelos, por enquanto, não eram perigosos, em consequência de aparecerem muito aquém da entrada do hangar. Contudo, havia a temer que os que viessem da parte oriental do lago, atraídos pela corrente, se deixassem levar pelo rio dentro, obstruindo-lhes o leito. Neste caso, poderiam levantar-se 1000 complicações, atrasos e, quem sabe mesmo, se obstáculos mais sérios, de que resultasse inevitavelmente a suspensão da viagem. Miguel Strogoff mostrava, pois, extraordinário empenho em conhecer qual era o verdadeiro estado do lago, e se os gelos já se apresentavam em quantidade excessiva. Nádia, que tinha acordado por fim, era quem respondia às perguntas de Miguel Strogoff, pondo ao corrente de tudo o que se passava. Enquanto essas massas de gelo se moviam, apresentavam-se à superfície do Baikal alguns fenômenos curiosos. Eram magníficos jatos d'água a ferver que emergiam de várias nascentes, abertos pela natureza, em guisa de poços artesianos no fundo do próprio leito do rio. Esses jatos elevavam-se a grande altura e dividiam-se em vapores irrados pelos raios do sol, que o frio imediatamente condensava. Semelhantes espetáculos pareciam feitos de molde a surpreender e maravilhar as atrações de qualquer atenção de qualquer viajante que por aqui passasse. Não agora, mas em tempos de paz, e com um fim exclusivo de admirar a natureza. Às 4 horas da tarde, o velho piloto avistou a entrada do hangar entre os altos rochedos de granito que revestem o litoral. Deve ser bonito também. Na margem direita do rio, distinguiam-se também o pequeno porto de Livenitchaia, com a sua igreja e as suas casas cobertas erguidas na praia. Infelizmente, porém, os primeiros gelos vindos de leste já começavam a deslizar por entre as 2 margens do rio. No entanto, seu número não era ainda bastante avultado para obstruir o hangar, nem o frio bastante forte para poder agregá-los. A jangada parou ao chegar em Livenitchaia. O velho piloto resolvera demorar-se aqui 1 hora, a fim de proceder a diferentes reparações indispensáveis. Os troncos tinham-se em parte desunido, e importava tornar a ligá-los muito bem para que resistissem à corrente do hangar, que é fortíssima. Durante o estio, o porto de Livenitchaia é a estação obrigatória de embarque e desembarque tanto para os viajantes do Lago Baikal, que se dirigem a Kiakata, última cidade da fronteira russo-chinesa, como para aqueles que dali regressam. O porto de Livenitchaia é, pois, muito concorrido naquela época do ano,
tanto por barcos a vapor como pelas pequenas embarcações empregadas na cabotagem do lago. O porto, contudo, estava agora absolutamente deserto. Os seus moradores, a fim de evitarem os roubos e crueldades dos tártaros, tinham mandado para Irkutsk a esquadrilha de barcos e fragatas de carga, que ali passam o inverno, indo eles mesmos depois refugiar-se naquela cidade com todos os objetos fáceis de transportar. O velho piloto não esperava de certo receber novos passageiros no porto de Livenitchnaia. Nome complicado. Todavia, no momento em que eles atracavam, viam-se sair de uma casa próxima 2 indivíduos que deitaram a correr para a praia com toda a velocidade que podiam alcançar. Nádia, sentada à ré da jangada, olhava distraidamente para os lados. De repente, já quase soltando um grito. Conteve-se, porém, e agarrou-se com força à mão de Miguel Strogoff, que a este movimento levantou a cabeça. — Que tens, Nádia? — perguntou-lhe ele. — São nossos antigos companheiros, Miguel. Os estrangeiros que encontramos nos desfiladeiros dos Urais? Eles mesmos, o francês e o inglês. Miguel Strogoff se estremeceu porque viu em risco de ser descoberto o rigoroso incógnito que tanto desejava guardar. Efetivamente, Miguel Strogoff não poderia continuar a ser para os 2 jornalistas o Nicolau Korpanov dos primeiros tempos. Depois que se separaram deles em Inchin, já Harry Blount e Alcides Jolivet o tinham encontrado por 2 vezes, uma em Zambadiero, quando as correias do Pnute vergaram a cara de Ivan Ogarev, outra, quando em Tomsk o emir pronunciou a sentença de cegueira contra o falso espião russo. Não havia, pois, meio algum de ocultar aos 2 correspondentes qual era a verdadeira posição do ex-negociante de Irkutsk. Miguel Strogoff tomou rapidamente uma resolução. — Nádia, disse ele, logo que os 2 estrangeiros tenham embarcado, pede-lhes o favor de virem ter comigo. Eram, de fato, Harry Blount e Alcides Jolivet, que a força dos acontecimentos e não o acaso tinham levado ao porto de Livenitchnaia, como também sucedera a Miguel Strogoff. Que coincidência! Como se sabe, ambos haviam assistido em Tomsk a parte dos festejos, retirando-se quando estava para começar o inevitável suplício de Miguel Strogoff. Ambos estavam persuadidos de que seu companheiro de viagem fora morto, e não podiam imaginar que o tivessem condenado a ficar cego. Naquela mesma noite, levado por 2 vigorosos cavalos, tinham saído de Tomsk, muito decididos a não datarem dali em diante as suas crônicas senão dos acontecimentos russos da Sibéria Oriental. Neste propósito, se puseram a galopar com destino a Irkutsk. Esperavam ali chegar antes de Felfarkã, e tê-lo-iam de certo conseguido, se não fosse que a inopinada aparição daquela terceira coluna tártara, vinda das regiões do sul pelo vale do Yenisei. Aconteceu-lhe mesmo que acontecera a Miguel Strogoff. Acharam um caminho cortado pelos tártaros nas imediações do Dinka, vendo-se, por isso, obrigados a tomar a direção do lago Baikal. Quando conseguiram chegar a Livenitchnaia, encontraram já o porto completamente deserto. Penetrar em Irkutsk por terra era-lhes impossível, visto que os tártaros já tinham iniciado o cerco da cidade. Estava, pois, nessa situação embaraçosa havia 3 dias, quando apareceu a jangada. Depressa ficaram ao corrente do plano dos fugitivos. Como houvesse probabilidades de bom êxito nesta viagem arriscada, os 2 correspondentes e amigos decidiram tentar a experiência. Alcides Jolivet tratou logo de travar relações com o velho piloto, pedindo-lhe 2 passagens e oferecendo-lhe por elas o dinheiro que quisesse. Os lugares aqui não se pagam. O risco de vida é que vai ser o preço deles, respondeu com gravidade o velho piloto. Os 2 jornalistas entraram para a jangada e Nádia viu-os sentarem-se à proa.
Harry Blount continuava a ser o mesmo inglês frio e pautado, que mal lhe tinha dirigido a palavra em toda a viagem dos Montes Urais até Estim. Alcides Jolivet parecia estar um pouco mudado. O seu ar não era tão prazenteiro e deve-se convir que as circunstâncias justificavam perfeitamente a mudança. Alcides Jolivet acabava de se sentar à proa da jangada quando sentiu que alguém lhe apoiava a mão ao ombro. Voltou-se de repente e reconheceu Nádia, a irmã daquele que já não era Nicolau Korpanov e sim Miguel Strogoff, correio do czar. Ia soltar uma exclamação de espanto quando viu que Nádia levava aos lábios um dos dedos em sinal de silêncio. Queira acompanhar-me, disse ela. Alcides Jolivet seguiu-a com um ar de aparente indiferença, depois de fazer sinal a Harry Blount para também se levantar. Mas o espanto do jornalista fora grande em presença de Nádia. Maior se mostrou ainda quando deram de frente com Miguel Strogoff, que tinha razões para não julgarem vivo. Na sua aproximação, Miguel Strogoff não se mexeu. Alcides Jolivet e Harry Blount voltaram-se para Nádia como que surpreendidos com aquela imobilidade. É que ele não vem, informou Nádia. Os tártaros queimaram-lhe os olhos. O meu pobre irmão está cego. Na fisionomia dos dois correspondentes transpareceu um profundo sentimento de piedade. Instantes depois, ambos se sentavam junto de Miguel Strogoff, apertando-lhe as mãos esperando que ele falasse. Peço-lhe, meu senhor, disse Miguel Strogoff em voz baixa, que finjam ignorar quem eu sou e o que vim fazer à Sibéria. Peço-lhes que respeitem meu segredo. Prometem-mo? Prometemo-lo sob palavra de honra, apressou-se a responder Alcides Jolivet. A fé de homem de bem, acrescentou Harry Blount. Contava com a vossa discrição, meus senhores. Podemos-lhes ser úteis em alguma coisa? Perguntou Harry Blount. Quer que o ajudemos a completar a sua empresa? Obrigado, eu mesmo a completarei. Mas aqueles patifes deixaram-no cego, exclamou Alcides Jolivet. Tenho Nádia para ver por mim e isto me basta. Meia hora depois largava a jangada do porto de Livenitchaina e dava entrada no hangar. Eram 5 horas da tarde. Não tardaria que anoitecesse, e a noite prometia ser muito escura e fria, porque a temperatura já estava abaixo de 0. Alcides Jolivet e Harry Blount deixaram-se ficar junto de Miguel Strogoff, apesar da promessa feita relativamente ao seu segredo. Puseram-se ambos a conversar em voz baixa com o pobre cego, e este pôde formar uma ideia exata acerca da invasão, ampliando as informações que tinha com a dos dois jornalistas que lhe mestravam. Era evidente que as 3 colunas tártaras haviam feito essa junção e que o cerco de Irkutsk já tinha começado. Felfarka e Ivan Ogarev deviam, pois, estar em frente daquela cidade. Mas de que procederia este veemente desejo de chegar a Irkutsk, manifestado pelo correio imperial? Pois não lhe tinham roubado o ofício de que era portador para o grão-duque? Pois não ignorava ele o conteúdo deste ofício? Alcides Jolivet e Harry Blount procuravam debalde atinar com a razão de semelhante consistência. Neste ponto, não era mais feliz do que Nádia. A sua conversação, porém, com Miguel Strogoff nunca aludiu ao passado, senão quando Alcides Jolivet julgou oportuno o ensejo para dizer: é tempo de lhe pedir uma desculpa, meu caro amigo. Desculpas de quê? Perguntou Miguel Strogoff. De nos termos separado em Shin sem lhe estendermos a nossa mão. Sobravam-lhe razões para isso. Naquele momento, eu que devia parecer um covarde aos vossos olhos. Entretanto, acrescentou Alcides Jolivet, a sua desfora foi completa, e a cara daquele miserável há de guardar por muito tempo a marca infame do Knut. Por muito tempo, não creio, respondeu com serenidade Miguel Strogoff. Por que será? Meia hora depois da partida de Livenitchaia,
estavam os 2 jornalistas ao corrente dos cruéis lances que tinham sucessivamente passado os 2 irmãos. Harry Blount e Alcide Jolivet admiravam sem reserva tanto a energia de Miguel Strogoff como a dedicação de Nadia. Do primeiro pensaram exatamente o que tinha dito ao czar em Moscou. E é um homem na verdade. A jangada ia seguindo por entre as massas de gelo que a corrente arrastava. De ambos os lados do rio era variado e majestoso panorama que se desenrolava. Por uma ilusão de ótica, não parecia ser a jangada que atravessava esta sucessão de pontas de vistas pitorescos. Aqui eram as rochas de granito erguendo as suas crestas fantasticamente para o céu. Acolá, desfiladeiros selváticos, donde se desenhavam com estampidas torrentes caudalosas mais adiante as largas abertas, deixando ver ao longe alguma aldeia ainda fumegante. E, por último, os espessos pinheirais, projetando as chamas ateadas dos incêndios recentíssimos. Mas, se em todos esses pontos os tátaros haviam deixado lembrança atroz da sua passagem, em compensação, nenhum deles por agora se avistava da jangada. O sítio de Irkutsk obrigava-os a concentrar-se em torno daquela cidade. Entretanto, os peregrinos repetiam em voz alta as suas rezas, e o velho piloto, afastando com uma vara as massas de gelo que pareciam querer acercar-se cada vez mais, continuava imperturbável a sua manobra por meio daquela rápida corrente. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e até logo!